O país mais estranho onde mulheres pobres têm amantes e segredos escandalosos. Era uma vez um vilarejo esquecido nas entranhas das montanhas, onde o vento sussurrava histórias de amores proibidos e segredos obscuros. Os dias eram cinzentos e a pobreza esmagava a maioria, mas Clara, uma mulher de aparência frágil, se destacava entre as sombras. Com cabelos escuros e olhos que brilhavam, como estrelas, em uma noite sem lua, ela era vista como da mais baixa estirpe, um rótulo que a comunidade lhe impôs sem pensar duas vezes. Na verdade, era a própria neblina que cobria o vilarejo, que absorvia a luz de seus segredos escondidos. Clara tinha um talento especial para se intrometer nos círculos dos mais poderosos. Seus encontros clandestinos eram a tábua de salvação que ela buscava em meio à frustração diária. Havia a caverna na floresta, um lugar esquecido, onde promessas sussurradas ecoavam e toques furtivos, aquecidos pela adrenalina, pareciam quase mágicos. Um dos seus amantes má. Um murmurinho percorria como um vento cortante. O homem que prometia libertar a comunidade estava sumido. Clara sentiu o estômago revirar. O que alguém faria para proteger seus segredos? Para muitos, a vida de Clara já era uma coadjuvante em um drama maior. Mas agora, ela se via jogada no meio de uma teia sinistra de conspiração. Segredos, antes um arremedo de paixão e liberdade, agora se tornaram pesos de ferro. A presença de um antagonista astuto que controlava o vilarejo com mãos firmes e maliciosas tornava Clara um alvo. Cada passo que ela dava em direção à verdade era como caminhar sobre uma corda bamba esticada entre desespero e esperança. A ideia de que suas revelações poderiam custar sua vida lhe causou um aperto no peito, um medo tão palpável que fazia suas mãos tremerem. Clara sabia que mais cedo ou mais tarde teria que decidir até onde iria por sua liberdade. Mas a dúvida a consumia. Vale a pena expor os segredos que poderia carregar para sempre? E se o preço for? O vilarejo, tão acostumado a murmúrios e segredos, poderia desmoronar em um só instante. Assim, com o coração acelerado e uma mistura de coragem e desespero, Clara se preparou para o próximo encontro marcado. Era um momento que poderia alterar seu destino de maneira irrevogável. Ela sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que ela não podia imaginar era que a verdade, uma vez exposta, teria o poder de destruir não só sua vida, mas a de todos os que habitavam aquelas montanhas cobertas de mistérios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo, sentindo o coração acelerar, enquanto caminhava em direção ao ponto de encontro. A floresta, ao seu redor, parecia viva, cada árvore sussurrando histórias de antigos segredos. Suas mãos tremeram levemente, mas a determinação se misturava ao medo. A luz do dia começava a se apagar, e sombras se alongavam, aumentavam a sensação de urgência que pulsava em seu peito. Quando chegou à caverna, encontrou-o lá, o político, com seu sorriso encantador. No entanto, algo em seus olhos não estava certo. Havia um brilho estranho, uma tensão no ar. Antes que pudesse perguntar, ele encostou a mão em seu braço, seu toque frio como o vento. Clara, precisamos falar, disse ele, e sua voz soava grave, carregada de seriedade. Ela hesitou, sentindo um nó se formar na garganta. É sobre o desaparecimento. Não só isso, ele interrompeu. Você precisa ouvir isso. A verdade é mais feia do que você imagina. O ar parecia ficar mais pesado.
E Clara levantou a mão para acalmar o coração que ameaçava sair do peito. Eu estou preparada, respondeu, mas a certeza em sua voz soava mais como uma mentira para ela mesma. Então, ele começou a desvendar a trama em que todos estavam presos. A forma como as pessoas do vilarejo, incluindo ela, eram manipuladas por forças externas, um jogo de poder disfarçado. Clara, você não deveria estar aqui. Você não sabe quem realmente controla tudo isso. Seu olhar era desesperado. A verdade é que eu fui forçado a agir assim. Eu sou só uma marionete, assim como você. Ele então puxou um objeto do bolso, uma pequena caixa de madeira. Clara franziu a testa. O que é isso? Mas antes que ele pudesse responder, um grito estridente cortou o silêncio da caverna. Clara e o político se entreolharam, o medo estampado em seus rostos. O som vinha de fora, e rapidamente, eles correram até a entrada. A cena que se desenrolou diante deles era de cair o queixo. Habitantes do vilarejo, todos reunidos, claramente em estado de pânico. E no centro, uma mulher, Madalena, a respeitada curandeira da vila, estava de joelhos, com o rosto pálido e a expressão de dor. O que parecia uma nova tragédia pairava no ar. Clara sentiu o estômago embrulhar ao ver que em suas mãos, Madalena segurava um objeto que estava envolto em um pano. É ele! É o que estamos procurando! A voz de Madalena ecoou, e todos ao seu redor começaram a murmurar. Clara ficou paralisada. O que Madalena tinha? Era algo mais sombrio do que qualquer segredo que já imaginara. O político, ao seu lado, desmoronou. Não, isso não pode estar acontecendo. Suas palavras flutuavam no ar, perdidas entre a confusão. Clara percebeu, então, que ele não era apenas um jogador nessa história. Havia algo muito mais profundo e impactante que os conectava. Quando Madalena desvelou o pano, Clara simplesmente não conseguia acreditar no que via. Era uma antiga relíquia, um artefato que remetia às raízes da história do vilarejo. E ali estava o nome de Clara gravado nele. A plateia gaspem e Clara sentiu as pernas falharem. Como isso era possível? Os olhares se voltaram para ela, cada sussurro em alta voz. A conexão entre o passado e o presente se desenrolava, como tendas de um grande circo, revelando segredos que Clara não estava preparada para enfrentar. O que isso significava? Quais laços ocultos a uniam a tudo isso? O chão sob seus pés parecia desmoronar, e Clara teve certeza de que tudo mudara. O jogo de amor e segredos se tornara uma batalha de vida ou morte. Ela agora tinha que decidir, se afastar ou mergulhar nessa espiral de mistério. E enquanto os olhares a julgavam, Clara conhecia a verdade. Aquela noite mudaria tudo: sua vida, sua liberdade e o próprio vilarejo. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Clara estava em choque. O objeto nas mãos de Madalena não era apenas qualquer relíquia. Era uma arma de 2 gumes, uma ligação inquebrável com o passado que ela nunca quis compreender. Os olhares do povo eram como flechas, atravessando seu coração. O que isso significava? Por que seu nome estava ali? O pânico tomou conta de seu corpo, mas a verdade era que não havia como voltar atrás. O tempo parecia ter desacelerado. A caverna tornara-se um eco de murmúrios aturdidos. No que você se meteu, Clara? Sussurrou o político, sua face pálida como o luar, enquanto ele apenas encarava a relíquia, aterrorizado. O silêncio se instalou por um instante, até que a tensão estourou como um balão. Um grito cortante veio de Madalena. Conforme ela deixou o pano de lado, revelando um medalhão com uma inscrição antiga, reluzindo como se carregasse segredos em seu cerne. Você, Clara, você é a chave. As palavras na curandeira soaram como um sinistro aviso, ecoando nas paredes da caverna. O medo fez tremer. O ar carregava um gosto amargo de traição. Clara apertou os punhos, encarando a multidão de rostos confusos e alarmados. Chave para quê? Indagou, a voz trêmula.
O horror estava silenciado, mas a incerteza ficou gritante. Foi quando a caverna começou a tremer, com um eco distante de vozes. Clara olhou para o céu, onde nuvens pesadas se formavam, e percebeu que algo estava prestes a acontecer. Então, em um momento de pura agitação, surgiram figuras das sombras da floresta, homens encapuzados, avançando em direção ao grupo. O alarme soou. Os habitantes começaram a gritar e a correr. "Protejam-se!" gritou alguém, mas Clara estava paralisada, seus olhos fixos nos novos invasores. O líder deles se revelou, e a visão engasgou sua respiração. Era Jonas, o irmão perdido que todo mundo achava que tinha morrido anos atrás, um garoto que Clara sempre havia tentando esquecer. "Clara!" Sua voz rasgou o ar, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. "Você não sabe o que está fazendo!" A multidão retrocedeu. O ranger de dentes se misturou ao pânico. O horror se tornava mais claro. Jonas não era apenas seu irmão. Ele era parte da trama que tinha vindo à luz. "Como você pôde voltar?" Clara balbuciou, o mundo começando a girar ao seu redor. Os olhos de Jonas estavam frios como gelo, mas por trás daquela máscara de controle, Clara viu uma sombra de arrependimento. Ele se aproximou, as pessoas encolhendo-se diante de sua presença imponente. "Você não entende! O que está nessa relíquia? Esse medalhão contém a verdade que pode acabar com tudo o que nós conhecemos nesta vila." A intensidade de suas palavras fez o coração de Clara acelerar. Jonas olhou para o povo e o reconhecimento passou por seu rosto como um relâmpago. "Você não pode ficar aqui! Eles estão vindo por nós!" "Quem? O que você sabe?" ela gritou, mas sua voz foi abafada pelo rugido do vento. A caverna parecia intrusivamente viva. As sombras das árvores dançando em uma coreografia macabra. Madalena, ainda de joelhos, encarou tudo com horror. "Jonas, você deveria ter se mantido longe. A verdade é mais perigosa do que você imagina." A tempestade começou a rugir fora, enquanto Clara lutava para entender o que aqueles dois estavam escondendo dela. Então, os homens encapuzados estavam mais perto e Clara percebeu que a conexão entre eles nunca foi uma coincidência. Ela e Jonas eram peças de um grande quebra-cabeça destinado a revelar o que todos temiam saber. "Você deve decidir, Clara," Jonas gritou, estendendo a mão. "Fique ou vá, mas saiba que a escolha que você fizer mudará tudo." A pressão sobre seus ombros parecia estar esmagando-a. O que ela deveria fazer? Fingir que não sabia de nada ou enfrentar a verdade, sabendo que estava sobre a linha tênue entre a vida e a morte? O medo a assolava. Mas havia algo mais, uma pequena faísca de coragem. Clara olhou para o medalhão, depois para Jonas, e em um último instante, a tempestade rugiu, e a vida dela tomou um rumo que ela nunca poderia ter previsto. O que realmente se escondia nas sombras? E o quanto os segredos do passado determinariam seu futuro? Clara estava em choque. O que Madalena segurava nas mãos era um símbolo de algo muito maior do que ela imaginava. O peso das olhadas da multidão era quase insuportável. Havia tantas perguntas na mente dela, mas uma em especial ecoava mais alta. O que a verdade nesse medalhão significava para ela? "Chase para o quê?" Clara repetiu, a voz tremendo. O ritmo do seu coração disparou como a tempestade lá fora, simbolizando o caos crescente dentro dela. Jonas estava tão perto, mas a distância entre eles parecia intransponível. "Para o que nos mantinha escondidos", começou Jonas, mas foi interrompido por um grito ensurdecedor que cortou o ar tenso. As sombras que se aproximavam da floresta tornaram-se figuras ameaçadoras. "Saiam todos!" alguém gritou. O pânico invadiu a caverna como um eco de desespero, e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. As silhuetas encapuzadas estavam cada vez mais perto, e cada batida do coração dela parecia amplificada. Jonas olhou nos olhos de Clara, um momento que poderia ser um instante de reconciliação ou de tragédia.
Você precisa entender, o que está em sua mão pode mudar tudo. Ele gesticulou para o medalhão, a urgência na sua voz já quase desmoronando. Mas nós estamos em perigo! Clara gritou, já começando a recuar. Era inegável que o que estava acontecendo era muito maior do que ela. A multidão começava a se dispersar, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer a paralisava. Com um movimento explosivo, uma das figuras encapuzadas avançou e, num piscar de olhos, uma lâmina reluzente brilhou sob a luz fraca da caverna. Ouvindo o clangor do metal, Clara se viu empurrada para trás. A cena explodiu em gritos e caos enquanto Jonas se posicionava na frente dela. Sua expressão imperturbável, muito diferente da que ela conhecia. Aquele homem que havia jurado cuidar dela agora parecia um estranho. "Saia da frente!" ela gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Antes que pudesse reagir, a lâmina do encapuzado cravou-se com brutalidade em Jonas. O tempo parou. A expressão de horror no rosto dele foi um golpe direto no estômago de Clara. "Jonas!" Ela ficou sem palavras enquanto ele caía de joelhos, a vida esvaindo-se lentamente de seu olhar. O grito da multidão, somado ao barulho da tempestade que começava a estrondar, ecoava nas paredes da caverna. "Você não entende. O medalhão é a salvação de todos nós." Ele tentou falar, mas a respiração falhou enquanto o sangue escorria em suas mãos. Clara percebeu, naquele momento, que ele não era apenas o irmão perdido. Ele era parte de uma corrupção que ela nunca havia visto. Os encapuzados começaram a avançar, a caverna cheia de sombras em movimento. O político ficou parado, paralisado pela cena, os olhos arregalados. "Não! O que você fez?" ele gritou, a voz quase uma acusação. Mas não havia mais tempo para explicações. Clara olhou para Madalena, buscando uma saída por trás da dor. "Clara, o medalhão! Você é a única que pode!" As palavras de Jonas desapareceram em sua mente. O caos à sua volta se intensificava, e a luta pela sobrevivência começou a tomar conta. A verdade que ela sempre quis evitar agora estava respingando em seu rosto, como água suja. Então, enquanto a tempestade rugia, um novo som cortou o ar. Um estrondo, como se algo estivesse vindo debaixo da terra. As paredes da caverna começaram a tremer e um facho de luz furiosa brotou do chão. Clara sentiu um calafrio. O que estava acontecendo? O que estavam escondendo dela? "Clara, pegue o medalhão e saia!" Madalena gritou, mas as palavras pareciam distantes. O medalhão esquentava em sua mão, quase como se estivesse vivo, e em um instante, como um relâmpago, Clara percebeu. A verdadeira batalha estava apenas começando. O que ela faria agora? Cada escolha poderia levar ao mesmo fim, mas se decidir ficar agora era a única opção. E enquanto a luz intensificava, Clara percebeu que o verdadeiro segredo que unia tudo estava prestes a ser revelado. Mas a que custo? Sua vida, suas escolhas, seus amores, tudo estava prestes a desmoronar. O silêncio antes do furor tomou conta. Era o momento da verdade, e Clara estava pronta ou não. O que quer que viesse agora a mudaria para sempre. O chão tremia sob os pés de Clara, e o ar estava carregado de desespero. Ela sentia o medalhão queimando em sua mão, enquanto a tempestade rugia lá fora. O pânico tomou conta da caverna. Os encapuzados avançavam, e o grito de Jonas ainda ecoava em sua mente. Em um instante, tudo parecia prestes a desmoronar. Então, numa fração de segundo, a terra sob ele se abriu. Um clarão ofuscante surgiu do solo, iluminando a cena caótica. Clara mal teve tempo de processar o que aconteceu. Uma onda de luz irrompeu, e o terror fez todos paralisarem. A conexão com o medalhão ficou intensa, como se sua essência estivesse sendo absorvida pela energia que agora emanava do chão. De repente, um trovão estrondou, e a luz revelou uma figura. Ao invés de um encapuzado,
Era um homem alto, com uma presença imponente. Ele não parecia ameaçador. Não. Havia algo familiar naquela expressão. Clara ficou boquiaberta. Era Lorenzo, o avô que ela achava ter morrido há anos. Como ele pôde estar ali? O murmúrio da multidão aumentou, recheado de confusão e descrença. As vozes se sobrepunham, e Clara ficou paralisada, a percepção de Lorenzo a atingindo como um raio. Ele havia sido seu único porto seguro na infância, e agora ele estava bem na sua frente, em meio a toda a calamidade. "Por que você voltou?" Clara gritou, suas palavras transbordando de impotência. Lorenzo olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração estagnar. "Ainda não é a hora de saber", respondeu ele, sua voz clara e serena em meio ao caos. "Mas a verdade que eu escondi, ela pertence tanto a você quanto a mim." O político, que até então estava em estado de choque, pareceu renascer. Você conhecia tudo isso?" Sua voz soava como um lamento. Lorenzo voltou-se para ele, como se pesasse cada palavra. "Eu sempre soube. Você é parte do que está em jogo aqui." Clara sentiu as pernas cederem. "Que jogo? O que está acontecendo?" O medalhão pulsava em sua mão. Suas verdades guardadas estavam se desnudando à força. Lorenzo fez um movimento sutil com a mão, como se quisesse silenciar o tumulto. "A história do vilarejo, da sua família, de todos nós, não é o que você pensa. A chave para o futuro está em suas mãos, mas para isso você precisará enfrentar o passado." Ele olhou profundamente nos olhos dela e tudo o que ela conhecia começou a desmoronar. Diante delas, os invasores se aproximavam, mas a presença de Lorenzo os deteve. "Não é hora de luta, mas de revelação. Clara, você precisa entender que até seus segredos têm origem em uma verdade ainda maior. O que parece ser uma maldição pode se transformar em uma bênção." Um dos encapuzados, em um ato repentino de desespero, desvencilhou seu capuz. Era uma mulher. Clara a conhecia. Madalena. A curandeira a encarava, seus olhos cheios de dor. "Você não pode confiar nele, Clara." Ela gesticulou, tensa. Mas Lorenzo apenas permaneceu firme, sua expressão imutável. Clara sentia a busca pela verdade e o peso dos segredos se chocando em sua mente. "Madalena, o que está acontecendo? Você não tem ideia do que aquele medalhão realmente é." Madalena falou, seu tom exausto. "Ele é a conexão entre todos nós. Mas também é uma armadilha para aqueles que não estão prontos para a verdade." A tensão entre elas crescia, e Clara percebeu que cada palavra delas, de cada um, repercutia em seu coração. Nesse momento, um estrondo sacudiu o chão novamente, e um facho de luz brilhou mais intensamente. O medalhão em sua mão começou a vibrar freneticamente, como se estivesse chamando algo. Era hora de decidir. Clara olhou em volta. Todos os rostos estavam perdidos entre a expectativa e o medo. "Agora, Clara!" Lorenzo gritou, sua voz cortando a tempestade. "O futuro de todos nós depende da sua escolha." Era uma escolha monumental, e o peso dela parecia esmagar todos os seus pensamentos. O que realmente significava para ela? E que aconteceria se ela tomasse a decisão errada? A luz se intensificou, e Clara se preparou para dar o passo que mudaria tudo. Mas uma sombra se aproximou das sombras, preparada para interromper o que estava por vir. O que ou quem ela encontraria além daquele limiar? A resposta àquelas perguntas mudaria não apenas o seu destino, mas o de todos no vilarejo. E a certeza estava ali. A batalha por revelações estava apenas começando. O chão tremia sob os pés de Clara, e o ar estava carregado de desespero. Ela sentiu o medalhão queimando em sua mão, enquanto a tempestade rugia lá fora. O pânico tomou conta da caverna. Os encapuzados avançavam, e o grito de Jonas ainda ecoava em sua mente. Em um instante, tudo parecia prestes a desmoronar. Então, numa fração de segundo, a terra sob ele se abriu.
Um clarão ofuscante surgiu do solo, iluminando a cena caótica. Clara mal teve tempo de processar o que aconteceu. Uma onda de luz irrompeu, e o terror fez todos paralisarem. A conexão com o medalhão ficou intensa, como se sua essência estivesse sendo absorvida pela energia que agora emanava do chão. De repente, um trovão estrondou, e a luz revelou uma figura. Ao invés de um encapuzado, era um homem alto, com uma presença imponente. Ele não parecia ameaçador. Não. Havia algo familiar naquela expressão. Clara ficou boquiaberta. Era Lorenzo, o avô que ela achava ter morrido há anos. Como ele pôde estar ali? O murmúrio da multidão aumentou, recheado de confusão e descrença. As vozes se sobrepunham. E Clara ficou paralisada, a percepção de Lorenzo a atingindo como um raio. Ele havia sido seu único porto seguro na infância. E agora, ele estava bem na sua frente, em meio a toda a calamidade. Por que você voltou? Clara gritou, suas palavras transbordando de impotência. Lorenzo olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração estagnar. Ainda não é a hora de saber, respondeu ele, sua voz clara e serena em meio ao caos. Mas a verdade que eu escondi, ela pertence tanto a você quanto a mim. O político, que até então estava em estado de choque, pareceu renascer. Você conhecia tudo isso? Sua voz soava como um lamento. Lorenzo voltou-se para ele, como se pesasse cada palavra. Eu sempre soube. Você é parte do que está em jogo aqui. Clara sentiu as pernas cederem. Que jogo? O que está acontecendo? O medalhão pulsava em sua mão. Suas verdades guardadas estavam se desnudando à força. Lorenzo fez um movimento sutil com a mão, como se quisesse silenciar o tumulto. A história do vilarejo, da sua família, de todos nós, não é o que você pensa. A chave para o futuro está em suas mãos, mas para isso, você precisará enfrentar o passado. Ele olhou profundamente nos olhos dela, e tudo o que ela conhecia começou a desmoronar. Diante delas, os invasores se aproximavam, mas a presença de Lorenzo os deteve. Não é hora de luta, mas de revelação. Clara, você precisa entender que seus segredos têm origem em uma verdade ainda maior. O que parece ser uma maldição pode se transformar em uma bênção. Um dos encapuzados, em um ato repentino de desespero, desvencilhou seu capuz. Era uma mulher. Clara a conhecia. Madalena, a curandeira a encarava, seus olhos cheios de dor. Você não pode confiar nele, Clara. Ela gesticulou, tensa, mas Lorenzo apenas permaneceu firme. Sua expressão imutável. Clara sentia a busca pela verdade e o peso dos segredos, se chocando. Você não tem ideia do que aquele medalhão realmente é, Madalena falou, seu tom exausto. Ele é a conexão entre todos nós, mas também é uma armadilha para aqueles que não estão prontos para a verdade. A tensão entre elas crescia, e Clara percebeu que cada palavra delas, de cada um, repercutia em seu coração. No entanto, antes que pudessem discutir mais, a caverna começou a tremer de novo. Clara olhou para Lorenzo e sentiu algo mudar na atmosfera ao redor. No fundo da caverna surgiu um brilho ofuscante, quase como uma fenda se formando. Todos ficaram em silêncio, hipnotizados, quando uma voz ecoou da luz, profunda e imponente. Lorenzo, sempre foi você? Você não deveria estar aqui. O choque percorreu o rosto de Clara. Quem é? Ela gritou, sua vulnerabilidade exposta no ar denso. As figuras encapuzadas pararam e a caverna virou um campo de expectativa. Todos estavam atentos à revelação. A luz tornou-se mais intensa e, de repente, uma figura fantasmagórica surgiu, flutuando. Clara não conseguia acreditar. Era a mãe dela, Marina. Clara a tinha perdido fazia muito tempo, e as lembranças eram apenas ecos dolorosos. Eu voltei para corrigir o que foi feito errado, a sombra de Marina declarou. Seu rosto,
um misto de amor e tristeza. Clara sentiu que o chão desmoronava debaixo dela. As ondas de emoção a atingiram como um furacão. Maria, por que você nunca me contou? Precisava descobrir por você mesma, Clara. O que está em jogo aqui é muito maior do que você ou eu, a mãe respondeu, seus olhos tristes, fixos na filha. Clara piscou. A dor do passado agora se misturando com um novo tipo de tormenta. O avô parecia perdido, bagunçado, enquanto todos os laços familiares desapareciam em uma confusão de segredos e revelações. Mas por que nós? Por que esse vilarejo? Clara questionou, as palavras escapando, quase um grito de desespero. Você é a chave para a verdadeira liberdade, Clara. Mas a escolha que você fizer agora definirá não só sua vida, mas de todos que foram tocados por essa maldição. Marina afirmou, e a caverna pareceu tremer com a gravidade de suas palavras. O silêncio se instalou de novo, mas agora havia um novo peso no ar, um fardo coletivo que não se podia ignorar. Clara sentiu que sua vida estava prestes a desmoronar, mas uma centelha de esperança poderia brilhar. Afinal, a verdade havia vindo à tona, mas a que custo? As chamas internas da fenda começaram a se intensificar, e a tempestade da batalha parecia estar apenas começando. As perguntas sobre quem realmente eram se tornaram mais sombrias do que nunca. E enquanto as sombras dançavam ao redor dela, Clara percebeu que essa revelação era apenas o início de algo ainda maior e muito mais perigoso. A luz ofuscante emanava do medalhão na mão de Clara, e a presença de sua mãe, Marina, fazia o ar vibrar com tensão. A revelação que baseava O que está acontecendo? Sua voz tremia, ecoando nas paredes da caverna. Marina hesitou. O que aconteceu aqui não se resume ao vilarejo. O passado esconde a verdade, Clara. Mais do que você imagina. Mas como? Clara implorou, sem saber se queria realmente ouvir. Tudo parecia opressor, como se a caverna quisesse engoli-la. E os encapuzados ao redor? O que eles queriam? Nesse instante, um barulho estrondoso interrompeu suas questões. O chão tremeu mais uma vez e uma fissura se formou em meio à luz brilhante. Clara olhou para baixo, aturdida. O que é isso? A terra parecia viva, pulsando como um coração, e o medalhão na sua mão aquecia ainda mais, como se estivesse respondendo à agitação. Marina fitou a fenda, e seu rosto se transformou de serenidade para horror. Não, não pode ser. A voz dela cortou o ar e fez o coração de Clara afundar. O que quer que estivesse atrás daquela fenda era uma ameaça. Clara, a verdade está aqui. I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. Eu? O que você está dizendo? Clara mal conseguia respirar, sentindo o peso das expectativas ao seu redor. O que quer que fosse, parecia que a verdade estava prestes a se revelar de forma aterradora. A luz da fissura ficou ainda mais brilhante, e então uma sombra emergiu. Um ser descomunal, quase humano, mas com olhos multiplicados e um sorriso cruel, que parecia feito de sombras. Eu estava preso por você, e agora estou de volta. Ele riu, e o som reverberou entre os corais da caverna, um eco de ameaça. Você não deve estar aqui, gritou Marina, recuando involuntariamente. Mas a criatura parecia alimentada pela dor e pelas mentiras que cercavam aquele lugar. Clara estava apavorada, o horror enraizado em seu corpo. A criatura tinha uma voz arrastada, que parecia envolver a todos em um feitiço. Clara, sua mãe sempre soube, sussurrou a criatura. A verdade escorrendo como veneno. Sou eu quem mantém a vida nesse vilarejo. E agora que estou livre, tudo que você ama será meu. Marina olhou para o chão, o peso do que estava em jogo afundando em suas veias. Não! Não ouvi! Você não pode! Não pode! A fissura no solo se alargou, e enquanto a criatura sorria,
Clara sentiu um nó na garganta. O que você realmente é para nós? A pergunta escapou, unindo todas as suas dúvidas. A criatura se inclinou, rindo de maneira sutil. Ah, Clara, a resposta que você busca está mais próxima do que imagina. Os segredos que você deseja desvendar têm raízes em suas próprias veias. Então tudo se tornou um caos. Clara viu a expressão dos outros mudando. Faces antes familiares agora estavam congeladas em horror e descrença. O verdadeiro significado das conexões invisíveis que corria pelas veias de cada um estava mais perto do que pareciam. No final, você terá que escolher. Quer descobrir a verdade ou continuar vivendo na ignorância? A criatura se aproximou e o medalhão começou a pulsar quase que como se estivesse discutindo. Um grito cortante ecoou no espaço e a luz da fissura brilhou intensamente, ofuscando todos. Clara estava a um passo de descobrir o que a verdade realmente significava. Mas uma escolha estava diante dela, e o que ela diria poderia mudar tudo. As paredes da caverna pareciam se fechar, e Clara percebeu que até os mais íntimos laços familiares poderiam se despedaçar. O que realmente a unia àquele vilarejo? O que seu passado ocultava? As sombras agora dançavam ao redor, aguardando a resposta que poderia alterar o destino dela e de todos que conhecia. A luz ofuscante emanava do medalhão na mão de Clara. O medo tomava conta, enquanto a presença de sua mãe, Marina, envolvia a caverna em um silêncio gelado. A criatura, aquela sombra grotesca, cuja presença agora ameaçava não só a vida dela, mas tudo o que conhecia. Parecia se alimentar do desespero coletivo. A verdade está aqui. Finja que nada aconteceu. As palavras de Marina ecoaram com medo palpável, mas era impossível ignorar o que se desenrolava diante delas. Clara olhou para o medalhão, e a fissura no chão pulsava como um coração mágico, viva de uma energia ancestral. A criatura se aproximou, o sorriso cruel expandindo-se em sua face monstruosa, emaranhada em sombras. Clara, sua mãe sempre soube. O que mais ela sabia? A incerteza era em veneno em sua mente. E então, as luzes começaram a piscar. O chão vibrou e um estrondo devastador ecoou dentro da caverna. Clara caiu de joelhos, a dor da perda e da confusão tão forte que quase parecia física. Mãe, o que está acontecendo? A urgência em sua voz prenunciava o colapso da estrutura emocional que ela havia construído. O chão se abriu diante dela, revelando uma passagem escura e úmida. O medo se transformou em pura adrenalina, arrastando Clara para o estado de alerta. Uma voz ecoou da escuridão. Clara era a voz de Madalena, a curandeira, e por um momento ela se esqueceu da criatura. Você não deve entrar. Não está pronta. Mas então algo mudou. Uma explosão de luz irrompeu da passagem, e figuras conhecidas começaram a aparecer, surgindo do fundo da caverna. Clara viu os rostos de seus vizinhos, aqueles que ela pensava serem aliados. Mas havia algo nos olhos deles, uma determinação sombria que não reconhecia. Era como se estivessem esperando por aquele momento. Esperando por ela. Você sempre foi o plano, gritou um dos encapuzados, revelando um rosto familiar. Era Alves, a figura de líder da vila, aquele que tinha sempre oferecido conselhos e apoio. O medalhão, Clara. Precisamos que você ative o que está dentro dele. O choque atravessou Clara como uma facada. O quê? Como assim? Todos vocês sabiam. A traição pairava no ar, tão palpável quanto a tensão da caverna. Os olhares entre eles eram cúmplices, como se ela fosse um peão em um jogo muito mais perigoso do que imaginava. É por isso que Jonas está morto, gritou um outro, revelando seu verdadeiro papel. Ele queria impedir que você se tornasse o que sempre estava destinada a ser. As forças que o mantinham aqui, em equilíbrio, agora foram desfeitas.
O sangue deles parecia ser um eco em sua mente, uma revelação devastadora. O que era esta maldição? O que realmente havia sido escondido de Clara por toda sua vida? A urgência a envolvia como um manto, mas o medo a prendia no lugar. E se eu não quiser fazer parte disso? A luz do medalhão aumentava em intensidade, fervendo como lava. Você não tem escolha. O futuro é seu, Clara, mas o passado vem com um preço. Alves gritou, quase frenético. O ser das sombras aproveitou a confusão e riu. Um eco distante de uma felicidade sádica. Era mais do que o inimigo. Era o próprio reflexo dos medos e segredos que a povoação carregava. Tudo se apressava e, no meio do caos, Clara percebeu que a única maneira de se libertar da manipulação era superar o que ela mesma era. Naquele momento de decisão, o caos ao redor parecia encolher e as sombras dançantes tomaram uma nova forma. Pelo que realmente sou. Mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, uma mão surgiu da passagem envolta em luz, puxando Clara para mais perto da verdade. Ela estava prestes a cruzar um limiar entre o passado que conhecia e um futuro incerto. O que quer que estivesse por vir poderia mudar tudo. Quem ela realmente era? A resposta estava mais perto do que nunca, mas ao mesmo tempo, tudo poderia se perder. Clara estava prestes a cruzar um limite, mas naquele momento tudo mudou. O chão tremia sob seus pés e a fissura à sua frente pulsava como um coração inquieto. A criatura da sombra se aproximava, uma presença grotesca e ameaçadora. O medalhão vibrava e Clara podia sentir a energia ao seu redor. A intensidade nas feições de sua mãe, Marina, era inquietante. O que mais ela escondia? Mas antes que Clara pudesse responder, algo explodiu da fissura. Um jato de luz ofuscante iluminou a caverna, fazendo com que todos olhassem para o portal que se abria diante deles. Era uma luz quente, intensa, que parecia envolver cada um, arrebatando os medos. Então, da luz, figuras estavam surgindo. Não eram apenas sombras. Suas vozes soaram como ecos distantes. O que está acontecendo? Clara gritou, sua voz soando vazia em meio ao tumulto. A criatura sorriu, suas feições enigmáticas se contorcendo em satisfação. Os segredos nunca ficam enterrados por muito tempo, Clara. Eles voltam, sempre. Os encapuzados começaram a se agitar, e Clara percebeu que alguns deles eram conhecidos, pessoas do vilarejo, figuras em quem sempre confiou. Agora misturadas em uma trama assustadora, o rosto de Alves. O guardião do vilarejo estava tomado pela culpa. O Alan não deveria estar aqui. Ele exclamou, o medo na voz, denunciando a verdadeira essência de seus sentimentos. A luz ao redor iluminou o medalhão em sua mão, e algo despertou. Os rostos viraram-se para o medalhão, cada um gritando pelo que havia perdido. Com um estalo, a luz se intensificou e a criatura se contorceu, como se estivesse levando um ataque. Clara achou que poderia sentir a pressão do passado envolvendo-a, a energia do medalhão misturando-se às suas lembranças. Não, isso não é possível, rosnou a criatura, agora com raiva. O que antes parecia apenas uma sombra malévola, agora se tornava um ser em desespero. Clara rapidamente olhou de volta para a fissura, que agora parecia mais uma ferida aberta, desafiando toda a lógica. E o que deveria ser uma simples tentativa de libertação transformou-se num caos absoluto. Clara percebeu, de repente, que sua mágica conexão com a luz estava derivada não somente de seu legado, mas de um ato terrível, o que sua mãe escondeu. Os segredos que ela compartilhava não eram apenas dela, mas de cada um presente ali. Marina havia escondido as verdades por detrás da perda. Você foi escolhida para quebrar o ciclo, Clara,
Mas todos nós somos parte disso. A mãe a puxou com a mão. A verdade disparou como raios em seu coração. A criatura das sombras, que parecia um inimigo, era uma parte deles. Uma fração de uma história trágica e antiga. Os homens da vila, eles nos traíram, murmurou Clara, com os olhos arregalados, a conexão dela se solidificando em algo que não podia ignorar. Nesse instante, algo ainda mais terrorífico aconteceu. O medalhão de Clara começou a brilhar com fervor, e as memórias que surgiram à sua frente transformaram-se em Sandwood, formando uma conexão pulsante entre todos os presentes. Assim como um tremor de terra, o chão deixou de ser apenas terra, ele se transformou em um campo de batalha. Então, em meio à luz, o que todos estavam temendo se fez presente. A criatura não estava totalmente errada. Ela era o que todos temiam perder, uma parte deles e os olhares. Seria isso a verdade? Clara ficou paralisada, o fardo das escolhas pesando em seu peito. Antes que pudesse processar essa revelação devastadora, tudo começou a desmoronar, como se o espaço ao seu redor se partissem. Você precisa escolher, Clara, seja a solução ou a condenação, gritou Alves. Mas as palavras soavam distantes, e o medo se espalhou como fogo em campos secos. Os olhares exigiam uma ação, e a fenda na terra se aprofundava. Clara e a criatura das sombras estavam ligados. Uma pausa silenciosa preenchia a caverna, o que restava completamente cheio de incerteza. O que tudo isso significava? E mais importante, que escolha ela faria? Clara, sabendo que a verdade e o caos estavam prestes a se colidir de maneira catastrófica, e neste momento tudo poderia ser perdido. Clara estava paralisada. O peso do medalhão em sua mão queimava como um carvão incandescente. A criatura das sombras, agora revelando sua verdadeira forma grotesca, sorriu de maneira cruel. O pânico se espalhou ao seu redor, e a fenda no chão pulsava como uma ferida aberta. O caos tornava-se palpável, e sua mãe, Marina, estava ali, afligida. Você precisa fazer sua escolha, Clara. A voz dela foi cortante, como um grito na tempestade. Só que Clara não sabia. Tudo estava se desmoronando. O olhar de sua mãe implorava por resposta, mas as sombras a aprisionavam. A verdade que sempre temeu pôde ser a única forma de salvar todos nós. Ouvindo as palavras de Marina, Clara sentiu um nó na garganta. O que era essa verdade? O que mais estava escondido? A criatura se contorceu, rindo de uma forma que fazia o sangue de Clara gelar. Vocês nunca saberão. É muito tarde. Ele se aproximava cada vez mais, e Clara percebeu que a luz da fissura estava começando a se apagar. Cada segundo contava, e a urgência pulsava como um tambor em seu peito. Então, um grito cortante ecoou ao redor, quase como um retorno atenuado à realidade. Clara olhou rapidamente para o seu pai, que agora parecia estar também presente na luz. Clara, não ceda ao medo, você é mais forte do que pensa. A determinação no rosto dele revitalizou uma centelha de esperança dentro dela. O espírito da família estava ali, unindo as energias ancestrais contra o caos. Invoque a luz, Clara! Gritou Nádia, a curandeira, sua voz corta como o vento. Clara, sentindo a gravidade da situação, levantou o medalhão. Ele estava pulsando em um ritmo frenético, como se estivesse lhe chamando. A luz, a verdade, é agora ou nunca. Com todas as forças, ela reuniu sua coragem e gritou: chega! A luz do medalhão estourou, e em um instante mágico, as energias se entrelaçaram, formando uma barreira resplandecente. A sombra recuou, seu sorriso se desvanecendo em puro ódio. Não! Isso não pode estar acontecendo! A criatura se contorceu e gritou, enquanto a luz dissipa lentamente suas trevas. Liberte-nos! Clara gritou, as palavras ecoando com a força ancestral.
E então, com um estalo repentino, a fenda se fechou. O silêncio pairou na caverna. Clara caiu de joelhos, o medalhão agora radiante, vibrando como uma promessa de paz. Ela sabia que a ligação perdida com sua família estava restaurada, mas a dor das perdas ainda prendia. Ficamos juntos. Clara, nunca se esqueça disso, disse Marina, o rosto dela suave e cheio de amor. Os vizinhos, sentindo o peso se dissipar, começaram a se reunir. O medo e o ódio que antes dominavam os olhares agora estavam se transformando em compreensão e aceitação. Para cada sombra havia uma luz. Clara sentiu que não estava sozinha. A verdade estava finalmente ali. Enquanto ela se levantava, a luz do medalhão começou a brilhar ainda mais forte, como um farol de esperança, chamando todos ao redor. Clara abraçou sua mãe, as lágrimas escorrendo pela face. Obrigado por me proteger, mãe. Vamos construir um novo futuro. E assim, com o calor da união reacendida, os habitantes do vilarejo começaram a reescrever suas histórias, quebrando as correntes do passado com amor e compreensão. Mas ainda havia uma escolha a fazer e muito a desvendar. O que mais está por vir? Clara pensou, diante do horizonte repleto de possibilidades. Os novos laços eram promissores, mas a jornada estava apenas começando. Clara sabia que a verdade era uma espada de dois gumes. Poderia libertá-los ou destruí-los. A caverna agora estava viva, pulsando com novas energias, e a sensação de aventura irrompeu mais forte do que nunca. E, antes que o sol se pusesse, ela olhou para o medalhão em suas mãos e sussurrou: Estou pronta. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Mostre que você é um verdadeiro fã e faça parte dessa comunidade incrível.